Boa tarde, paz e ciência seja com todos. Eu quero dividir uma palavra nessa tarde com vocês, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Também eu quero ler também Efésios 5,16, que nos diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu quero falar justamente sobre isso, sobre tempo. E nesses dias de quarentena nós temos bastante tempo, principalmente a grande maioria das pessoas que estão em casa, que não tem que ir trabalhar, nós temos tempo para fazer muitas coisas. E uma das coisas que eu quero nessa tarde ressaltar é a importância de nós nos planejarmos. O planejamento ele é extremamente importante. Todas as vitórias na vida dos servos de Deus foram baseadas no planejamento em buscar a Deus, em se programar, estar no centro da vontade de Deus. Esse tem que ser o nosso projeto, esse tem que ser o nosso propósito. E para isso eu quero falar de uma passagem onde Jesus fala sobre a provisão. E nessa passagem Jesus vai estar nos comentando em Lucas 14, ele vai nos dizer que um homem foi construir uma torre. E nessa construção dessa torre ele foi ver quanto ele gastaria para concluí-la. E depois nessa mesma passagem fala sobre um rei que iria para a guerra e que ele consultava seus conselheiros para saber o quanto de soldados ele precisaria para vencer a guerra. Mas se ele não conseguisse, ele iria pedir paz. Então nesse texto que nos chama a atenção de Lucas 14, versículo 28 em diante, que nos chama muita atenção isso, é o planejamento, é nós nos prepararmos. E em breve a quarentena vai estar terminando e nós estaremos retornando para a nossa rotina normal. E grandes batalhas vão se iniciar, batalhas do dia a dia, guerras travadas, nós vamos ter que tomar escolhas. E é sobre essas escolhas que eu quero falar nessa tarde. Escolhas importantes, porque essas escolhas estão dentro do nosso tempo. O tempo que Deus nos deu, o tempo que Deus nos deu, o tempo para representá-lo. E eu quero falar sobre a primeira situação que nós devemos nesse tempo nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Efésios 6, a partir do versículo 10, nos diz sobre isso. Nos diz da importância de nós estarmos revestidos, preparados para a guerra. Um soldado, quando vai para a guerra, ele se prepara, ele é adestrado para o combate. E Deus está nos convidando a nos revestirmos. Nesse momento que nós temos mais tempo para nos dedicarmos à oração, nesse momento que nós temos mais tempo para nos dedicarmos à leitura da palavra e fazermos dessa forma, deste modo, a nossa rotina, em orarmos mais, em buscarmos mais, para estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, para que quando venha tudo acontecer, nós viemos estar firmes. E coisa maravilhosa é se nós estivermos firmes na presença de Deus, guardados nele, nos revestindo do seu poder. A segunda situação que me chama a atenção, sobre nós devemos aproveitar o nosso tempo para fazer isso, é falar sobre coisas que edificam. A importância de nós cuidarmos do que nós falamos. Nesses tempos de quarentena, nós vemos como as pessoas nas redes sociais têm falado coisas que não cabem. Mas eu quero falar que nós devemos falar coisas que venham caber a cada situação. Porque nós somos servos de Deus e isso requer de nós prudência para vivermos. E a primeira passagem que me chama a atenção é Tiago, capítulo 1, versículo 19, que nos diz que nós devemos estar prontos para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Então Deus está nos convidando, além de nós nos revestirmos da armadura de Deus, nós temos cuidado com as nossas ações no combate que nós vamos estar. Temos cuidado com aquilo que nós falamos, temos cuidado em nos irarmos e estarmos prontos para ouvir, porque quem está pronto para ouvir está pronto para aprender, está pronto para examinar, está pronto para discernir. E Deus está nos convidando para aprender nesse período, nesse tempo de descanso. Eu quero falar de mais uma coisa que me chama a atenção, que nas conversações nós temos que cuidar sobre estarmos em ambientes que têm más conversações. Nós precisamos observar isso. Nós precisamos não nos colocarmos em lugar que as conversas são desagradáveis a Deus, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então é tempo de nós olharmos onde nós ficávamos antes, e agora, se nós por acaso estávamos em algum caminho errado, optarmos em não darmos mais nossos ouvidos para as más conversações. Nós precisamos falar de coisas boas, e é isso que eu quero continuar falando. Eu quero falar de Efésios capítulo 5, versículo 19, que nos diz: e seja o vosso falar salmos, hinos, coisas que edifiquem.
Examine o que você tinha falado durante todos esses dias que você trabalhava e tinha uma rotina corrida. E agora, queira aplicar o que é bom no teu trabalho. Vá para o teu trabalho como um modificador, um agente de Deus, um agente de paz, um agente de vida, um agente de edificação. Que esse tempo que Deus tem nos dado seja para que a nossa vida seja mudada, transformada por Deus, porque é isso que Deus tem para nós, transformação. Deus tem mudança. Deus tem nos levado para um momento de mais intimidade, que nós temos mais tempo para nos aplicar. Então vamos nos aplicar a guardar a palavra de Deus e falar do que é bom. Eu quero falar da última situação. Nós já falamos sobre o planejamento, de estarmos preparados para essa batalha, de construirmos, nos alicerçarmos, nos prepararmos. E depois nós começamos a falar como executarmos, que nós falamos de estarmos com a armadura de Deus e os cuidados com que nós falamos. E eu quero encerrar falando da última situação, porque uma pessoa que se planeja, uma pessoa que se reveste da armadura de Deus e uma pessoa que tem cuidado com o que fala, ela vai frutificar. Eu quero falar dessa última situação. Se verdadeiramente nós guardarmos isso, de nos planejarmos a buscar a Deus e pormos em prática, estando revestido da armadura de Deus, e cuidarmos que nós temos falado, nós vamos frutificar em Cristo. Nós vamos abundar. E eu quero começar falando sobre frutificar no capítulo 5, versículo 22 de Gálatas, que nos diz que o fruto do Espírito é. Que maravilha. Aí ele fala sobre gozo, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. Deus tem nos chamado para pôr em prática o fruto do seu Santo Espírito. E nós somos os instrumentos de Deus. Nós somos os representantes de Deus na terra. Nós somos os cristãos. Então nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, cuidar o que nós falamos e, para isso, frutificarmos. Para que o fruto de Deus esteja em nós, para que o fruto do Espírito parta da nossa vida e nós possamos ser diferente. Porque dizer que ama é muito difícil de descrever, mas quando tu age, tu está sendo bom. E quando tu é de bondade, aí tu está expressando o que é o amor. E Deus, ele tem expressado o que é amor para as nossas vidas. Deus, ele tem agido. Amor, a bondade é o amor em ação. Então nós precisamos aprender o que é pôr em prática. E para finalizar, eu quero falar que uma pessoa que busca todas essas características em Deus, ele vai semear. Porque as tuas atitudes, as minhas atitudes, serão como sementes. Sementes de salvação. Sementes da boa mensagem. Porque uma conduta, ela arrasta pessoas. E nós queremos arrastar pessoas a Cristo. Nós queremos levar pessoas a Cristo. Paulo fala para Timóteo: olha, se tu guardares esta palavra, salvarás tanto a ti quanto aos que te ouvem. Que coisa maravilhosa, em Cristo nós podemos alcançar salvação. E que coisa boa é também que outros venham alcançar. Cristo quer te usar para que outras pessoas sejam alcançadas. Seja um semeador de salvação nessa última hora. Seja um semeador de vida. Seja um semeador de restauração. Deus quer usar a tua vida. Mas nós precisamos para isso nos prepararmos. Então vamos aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado. Vamos aproveitar esse momento que Deus tem nos dado para nos prepararmos para o bom combate. Que em breve nós vamos estar nas ruas tendo a oportunidade de falar e principalmente de viver a palavra de Deus. Eu quero orar com vocês. Eu quero agradecer a Deus pela sua bondade e quero pedir que Deus, ele nos ensine a remirmos o nosso tempo e aproveitarmos o tempo que Deus tem nos dado, sabendo que tudo tem um propósito e tudo tem seu tempo determinado, e Deus tem um tempo determinado para nós, e que nós possamos usar esse tempo de forma agradável a Deus. Pai, eu quero te agradecer e louvar o teu nome. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um que tem visto esse vídeo e as nossas vidas, e que o Senhor possa nos ajudar a planejarmos, a projetarmos coisas para Ti, para fazermos para o Teu reino. Também nos ajuda a nos revestirmos da Tua armadura, da armadura do Teu Santo Espírito. Pai, nos ajuda a cuidar do que temos falado, o que temos ouvido. Meu Deus, nos ajuda. Também eu venho suplicar aqui pela Tua infinita bondade, Tu nos ajude a colocar em prática, que vai ser frutificada para o Teu reino. Nos ajuda que a nossa conduta seja uma semente de salvação, uma semente de vida,
uma semente de restauração. Jesus, eu te agradeço por tudo e peço a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, uma boa noite.